O fascismo italiano e a Alemanha nazista eram aliados na Segunda Guerra Mundial, mas quais eram as diferenças ideológicas e estruturais das duas ideologias? Para começar, vamos falar da aliança dos dois ditadores. A aliança entre Adolf Hitler e Benito Mussolini durante a Segunda Guerra Mundial, formalmente a aliança entre Adolf Hitler e conhecida como Eixo Roma-Berlim, foi um pacto entre a Alemanha nazista e a Itália fascista. Esta aliança foi uma parceria estratégica baseada em interesses mútuos e ideologias políticas similares, mas também apresentava diferenças significativas. Em 1936, a Alemanha e a Itália formaram o Eixo Roma-Berlim. Este pacto foi consolidado pelo Pacto de Aço em 1939, que estabeleceu um acordo militar e político formal entre as duas nações. Ambos os países compartilhavam a ambição de expandir seus territórios e combater o comunismo. A aliança foi impulsionada pelo desejo de criar uma nova ordem mundial liderada pelas potências fascistas. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha e a Itália coordenaram esforços militares em várias frentes, embora com graus variados de sucesso e coordenação. A Itália frequentemente dependia do apoio militar e logístico alemão. A ideologia nazista, liderada por Adolf Hitler, era fortemente centrada no conceito de superioridade racial. Os nazistas promoviam a ideia da supremacia ariana e implementaram políticas de genocídio. O fascismo de Mussolini não tinha a mesma ênfase na pureza racial. Embora o regime de Mussolini tenha adotado algumas leis raciais influenciadas pelos nazistas, o foco principal estava na unidade nacional e na grandeza do Estado italiano. A política nazista era expansiva e agressiva, através da conquista de territórios na Europa Oriental. Utilizava a propaganda, a repressão brutal e o extermínio em massa para alcançar seus objetivos. O fascismo italiano também era expansionista, mas suas ambições territoriais eram mais focadas no Mediterrâneo e na África. Mussolini buscava restaurar o prestígio da Itália como sucessora do Império Romano. A repressão interna era severa, mas não atingiu o nível de genocídio observado na Alemanha nazista. Na Alemanha, o poder era centralizado em Hitler, que possuía controle total sobre o partido e o Estado. O regime nazista era altamente hierarquizado e personalista. Embora Mussolini também detivesse um poder considerável, o sistema fascista italiano permitia um grau maior de autonomia local e administrativa. Mussolini utilizava uma combinação de cooptação e coerção para manter o controle. Um marco importante na relação entre o regime fascista e a Igreja Católica foi a assinatura dos Pactos de Latrão em 1929. Esses acordos resolveram a questão romana, que havia deixado a Igreja e o Estado italiano em um estado de conflito desde a unificação da Itália em 1870. Os pactos reconheceram a soberania da Cidade do Vaticano como um Estado independente. Os Pactos de Latrão também estabeleceram o catolicismo como a religião oficial do Estado italiano. A Igreja Católica obteve um status privilegiado, incluindo a permissão para influenciar a educação e a moralidade pública. Durante grande parte do regime fascista, Mussolini e a Igreja Católica cooperaram de forma pragmática. O regime valorizava o apoio da Igreja para legitimar sua autoridade, enquanto a Igreja apreciava a proteção e os privilégios concedidos pelos fascistas. Apesar da cooperação, houve momentos de tensão. A Igreja Católica, em alguns casos, resistiu a certas políticas fascistas que entravam em conflito com a doutrina católica ou ameaçavam a autonomia da Igreja. A Liga das Mulheres Católicas, por exemplo, enfrentou repressão quando suas atividades começaram a ser vistas como uma ameaça ao controle fascista. Embora Mussolini fosse o líder supremo e tivesse um controle substancial sobre o governo, ele não tinha o mesmo nível de controle absoluto que Hitler possuía na Alemanha. Mussolini governava com uma certa medida de negociação e compromisso com outros centros de poder, incluindo a monarquia, a Igreja Católica e as elites econômicas. Hitler detinha um poder quase absoluto na Alemanha nazista. Como o Führer, ele combinava os poderes de chefe de Estado e de governo, não respondendo a nenhuma outra autoridade. A lealdade pessoal a Hitler era um princípio central do regime nazista. O regime nazista era altamente centralizado e hierarquizado. Todas as decisões importantes passavam por Hitler, e ele tinha autoridade final sobre todos os aspectos do governo, do partido e das forças armadas. Se gostaram do vídeo, deixe seu like, compartilhe e ative as notificações. Se inscreva-se no canal. Até a próxima!